Boa noite a todos, é um imenso prazer estar mais uma vez com todos vocês em mais este encontro. Nós temos aqui a Ivete, a Mariana, a Yara, a Carmen, Cláudia, Maria José. Gente, muito obrigada aqui pela presença de vocês. Eu tenho recebido muito carinho no e-mail de vocês, muito obrigada, viu? A Maria José de Portugal, olha só. Muito bem, muito bem. Matheus, Yara, Luana, Érica, tem o Flávio, tem a Rosa, é muita gente, muito bom. Bom, eu sou a Fátima Alves, né? Vocês já me conhecem, muitos de vocês já me conhecem. Eu sou idealizadora do Instituto do Alimento Vivo e do primeiro Congresso Online de Alimentação Viva do Brasil, que vai acontecer nos dias 5 a 11 de maio. Você não pode perder, ok? Bom, eu estou hoje aqui com um convidado muito especial, Daniel Francisco de Assis. Olá, Daniel. E aí, querida Fátima? Nós vamos conversar sobre o tema, quais os 5 pontos importantes da alimentação viva, como conduzir a alimentação viva de maneira simples e eficaz, a melhor forma de conectar na alimentação viva, 5 dicas infalíveis. E logo em seguida nós vamos responder às suas perguntas, as perguntas que vocês fizeram lá na nossa página, na fanpage. Muito obrigada pela participação de vocês, né? Vocês já podem, vocês podem fazer suas perguntas aqui no chat ao lado também, né? Esse encontro faz parte de vários encontros que nós temos tido ao vivo, né? Com convidados especiais. E esses encontros, eles são um gostinho do que a gente vai ter nas palestras do dia 5 a 11 de maio, né? Onde nós vamos revelar os segredos para você conquistar mais qualidade de vida, vitalidade e disposição de uma maneira mais natural, né? Então, vou apresentar aqui o Daniel de Assis para vocês. Ele é um consultor em alimentação viva. Ele dedica-se à pesquisa sobre nutrição, saúde e ecologia. Ele ministra cursos e palestras sobre culinária viva. E ele é o idealizador do site Comida Ecológica, né? Boa noite, Daniel. Você quer se apresentar? Falar um pouquinho do seu trabalho? Como é o seu trabalho, os seus cursos? Ô, Fátima, boa noite a todos aí. Obrigado a todos pela presença. Com certeza a gente vai abordar bastante temas interessantes. E antes de mais nada, eu queria agradecer o convite. A gente já se conhece pessoalmente, né? Tive a honra de te conhecer. Já fiz o seu curso. Você teve no nosso curso Chefe Ecológico presencial, né? Tem a formatação online e tem um presencial. E adorei, você foi assim, uma pessoa chave no evento. E te agradeço muito pelo convite. Olha só, então, muito obrigada, Daniel, pela sua presença aqui. Eu quero falar para vocês, né, que qualquer pessoa que falar para vocês do congresso que vai acontecer do dia 5 a 11 de maio, né, como vocês sabem, qualquer pessoa em qualquer lugar vai poder assistir essas palestras gratuitamente, né, nos horários das transmissões. Mas para aqueles que desejam assistir todas as palestras depois do congresso, quando quiserem e onde quiserem, poderão adquirir o pacote premium. E a surpresa de hoje é que o pacote prêmio já está liberado. Então, nós estamos liberando hoje o pacote prêmio com um fantástico desconto de 30% que você vai poder adquirir durante uma semana antes do congresso, ok? Então, essa era a surpresa que eu queria falar para você. Então, agora nós vamos voltar para o Daniel e nós vamos conversar sobre o tema que o Daniel vai expor. Ok, Daniel? Joia, maravilha. Você quer começar com uma pergunta ou deixa que eu mesmo vou tocando a coisa que eu adoro falar? Eu gostaria que você fizesse uma exposição primeiro, né, do tema, falasse um pouquinho sobre o tema, né? O pessoal está aí esperando a gente uma palestra curta, né, sobre o tema, o que você tem a dizer sobre esse tema de um modo geral, e depois a gente passa para as perguntas deles, ok? Legal.
Tá bom. Então, deixa eu dar uma breve apresentação, baseado meio que já focando já no tema. Nesses 13 anos, eu comecei com a professora Ana Branco no Biochip, quando o Biochip ainda estava... Biochip devia ter mais ou menos, acho que 3 ou 4 anos de início. Então, ou seja, peguei o Biochip bem no primórdio, no início, né? Eu acho que o Biochip para mim foi uma das escolas mais importantes, devido à ética e a coerência da Ana Branco. É uma pessoa muito forte, uma pessoa extremamente forte, e ela consegue conduzir você a tirar o máximo de você. Eu acho que isso é uma coisa que eu aprendi com ela, e eu tentei muito, a partir dessa experiência, tentar oferecer o meu máximo para o planeta. Eu acho que isso para mim foi o que eu mais tirei de benefício quando eu comecei a me entender como uma pessoa crudívora, né? Então, ou seja, eu acho que isso foi fantástico. Depois foi uma experiência que eu tive no terapia, que foi uma experiência de socialização, que foi uma outra chave, que foi uma outra história. Na Branca ela tinha uma socialização interna, né? Ela tinha uma socialização do grupo, então era muito legal porque a gente se fortalecia muito. E esse talvez seja para mim a maior lição. Eu digo que foi onde me senti mais forte em relação à alimentação viva, quando eu tinha um grupo, quando eu tinha um respaldo social. E isso fez total diferença em relação a como conduzir a alimentação viva de uma forma harmoniosa, de uma forma prazerosa, de uma forma saudável, né, de uma forma gostosa. Porque muitas vezes você pode conduzir a alimentação viva de uma forma bem, sei lá, você está com câncer, você tem que curar, então você não tem outra escolha, e você está ruim, você tem que comer, porque você tem que curar aquele problema, e aí você meio que não tem para onde correr. Então, mas dessa forma foi muito gostoso, foi muito saudável, foi muito interessante. Então acho que eu vou colocar isso depois, vou explicar isso melhor, como conduzir essa questão da socialização no mundo moderno, né, para as pessoas que vivem em cidades. Vou apresentar algumas ideias que alguns grupos tiveram, passar para vocês essa experiência que esses grupos tiveram e como eles conduziram a socialização de diferentes formas. Depois eu tive a questão do terapia. Depois eu estava meio que fazendo em paralelo, mas no final já estava mais me dedicando mais ao terapia do que o próprio Biochip. O terapia eu estava bem no início também. Antes da terapia era uma horta, onde a gente coletava na própria horta o que ia fazer. Era um grupo muito reduzido, de 20, 15 pessoas, 10 pessoas, e a gente coletava lá. E tinha ali eu aprendi o meu segundo ponto, que era o ponto da prática conduzida. Eu sei que para grande parte das pessoas não tem como ter essa questão da condução, mas só de ter uma prática já era fantástico, porque a gente chegava na terapia, a gente levava os ingredientes, cada uma das pessoas levava os ingredientes, e eles levavam os ingredientes, então a gente começava a fazer os pratos. Então era todas, acho que era quinta, na época era terça e quinta, então toda vez as pessoas levavam os ingredientes, não importava o que era, não importava se tinha muito de uma coisa ou de outra, era tudo muito à sorte, não tinha muito ninguém que colocasse, não, você traz isso, você traz aquilo, deixava chegar. E o que chegasse, a gente tinha que fazer receita com aquilo. Aquilo ia ser feito o café da manhã, que era o suco, e depois a gente ia conduzir o almoço. Na horta tinha algumas coisinhas, mas grande parte do que as pessoas traziam era de fora. A horta providenciava o terceiro ponto que eu vou abordar agora, que era a questão das punks, a questão das ervas selvagens. Essas ervas selvagens a gente conseguiu, eu aprendi muito ali, foi onde o suco, tanto que no livro Suco Vivo, o capítulo do suco selvagem era o capítulo do terapia. E no terapia, eles deixavam muito claro a questão do uso das ervas selvagens, tanto que atualmente já não tem mais, porque a terapia virou uma escola tão grande, tem mais de 100 pessoas, 120 pessoas cadastradas, inscritas lá, e já não tem mais como coletar tanto mato assim, né, disponível para o próprio suco. Então o próprio terapia já nem faz mais o suco selvagem, né? Mas foi lá que eu aprendi, então só aqui eu já apresentei para vocês 3 pontos, né? Foi a questão da socialização, a questão da prática e a questão das ervas selvagens. Depois eu vou colocar isso de uma forma mais elaborada, mas só para você estar entendendo o que eu vou estar abordando hoje. Depois, fui embora. Acabou a terapia, eu tive que aprender inglês, porque eu estava terminando a faculdade de engenharia, e eu já não tinha mais como dar desculpa nenhuma para minha família, para me fazer coisas que eu não queria, que não era focado com engenharia, né? Então eu já tinha tentado ser padre, já estava focado na questão de pastoral, discernimento vocacional, aquela coisa toda. E aí a família já estava vendo que eu já estava meio que indo para outro rumo. Depois eu fui participar do terapia, a família já estava vendo que eu estava indo para outro rumo.
e lá no Terapia eu fui voluntário, convenci eles que eu tinha que ser voluntário, porque aí eu não ia pagar a faculdade, aquela coisa toda, aí me deixaram em paz. Quando eu formei não tinha como, né, tipo, agora eu sou engenheiro, né, o que eu faço? Ah, já sei, vou embora pro exterior para aprender inglês. E aí eu tinha uma grana guardada, aquela coisa toda, eu tinha grana para viver um mês na Inglaterra só, e fui embora, eu queria ficar lá 1 ano. Então, sim, eu tive que correr atrás de trabalhar. E aí, nessa questão de trabalhar, eu fui trabalhar com loja de suco, tudo que eu vinha relacionado com alimentação saudável, eu pedi emprego. E deu certo. Trabalhei em loja de suco, loja de saladas, e consegui conduzir a alimentação de uma forma fantástica. E foi aí que eu quero apresentar o 4º ponto, né? Uhum. Então, só revendo a questão da socialização, que eu depois vou abordar isso, a questão da prática e a questão das ervas selvagens. E esse último, o 4º ponto, para mim, eu queria colocar para vocês como a abundância. É muito importante você tentar ter abundância plena em relação aos ingredientes da alimentação viva. Isso é chave. Eles são caros. Então, como é que você faz isso? A melhor forma de você conduzir isso é você comprar em caixas. Eu sei que tem pessoas aqui que moram sozinhas, eu até vi algumas perguntas que as pessoas tinham lá no grupo, no Facebook, perguntaram, para quem mora sozinho, como é que faz? Eu vou abordar isso para quem mora pelo menos com 3 pessoas aí. Tá? Depois tem algumas dicas que podem ser feitas com relação a pessoas que moram sozinhos. Eu sei que essa dica não vai servir para todo mundo, mas para mim foi muito útil. Eu comprava caixas de coisas, então tipo muita coisa disponível, então meio que aquilo me conduzia, tá sempre comendo aquilo porque ia estragar, então meio que me colocava numa roda que eu não percebia, só fui perceber isso depois de 1 ano. Que eu estava conduzindo a alimentação viva no inverno da Inglaterra, passando muito perrengue. E eu estava conduzindo aquilo de uma forma muito legal, porque eu tinha acesso a ingredientes em abundância. E olha que lá era muito caro. Era muito caro. Mas joguei para o universo que eu queria muito isso e acabei morando do lado de um mercado que eles chamavam de mercado de segunda mão. Os grandes reis dos supermercados, eles vendiam as caixas de frutas para bairros pobres. E esses bairros pobres, então, montam pequenas quitandas, tudo muito sujo, tudo muito horrível, mas como lá é muito frio, então acaba que não tinha tanta proliferação de praga e rato, aquela coisa toda, mas enfim, era bem sujo. E aí eu levava aquilo para casa, tinha que lavar aquela coisa toda, não sei o quê, mas eu tinha muita coisa, minha casa parecia uma quitanda, sabe, tinha caixas de frutas assim espalhadas por todo lugar. E eu acho que a última dica que eu gostaria de passar para vocês é a questão dos sucos. Se você tem qualquer dúvida em relação à alimentação viva, a melhor forma de começar é o suco. Por quê? Quando eu tinha muita abundância, não tinha o que fazer, eu fazia suco. Eu fazia suco o dia inteiro. Então eu percebia que o suco era muito legal, porque eu fazia suco salgado, suco doce, suco salgado, suco doce, suco doce, suco espesso, suco ralado. Então aquilo para mim foi chave. Eu não vou dizer para mim que hoje eu passaria essas dicas para vocês. Mas para quem está começando, isso para mim foi chave. Tanto que quando eu fazia as aulas de culinária, diferentes, ainda faço, com menor frequência, mas ainda faço aulas de culinária em diferentes cidades, aquela coisa toda, eu ia para, sei lá, Ribeirão Preto, aí dava lá o módulo 1, módulo 2, aí eu voltava lá para dar o módulo 3, módulo 4, aí perguntava para as pessoas, e aí, o que vocês colocaram na prática? Suco, 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 suco. Ah, você fez salada? Não. Você fez isso? Não. Aí eu falei, cara, quer saber, se eu tiver que fazer alguma coisa, eu vou concentrar minha energia em escrever um livro sobre suco, porque eu acho que é isso que as pessoas dão conta de fazer. E a batata, né, tanto que o suco verde hoje virou moda, o suco verde hoje virou febre nacional, o suco verde virou capa de revista Veja, virou capa de revista Boa Forma, tá em tudo, né, hoje as blogueiras sobre fitness, as pessoas que não estão nem aí para alimentação viva, as pessoas que não estão nem aí para o veganismo, elas estão tomando o suco verde, por diversas razões, né, o suco verde ele soluciona diversos tipos de problemas, ele soluciona a questão do ferro, porque ele tem um ferro ruim, mas quando ele entra em contato com as frutas, aquele ferro ruim passa a ser um ferro bom, então, ou seja, ele deixa de ser um ferro 3+, para ser um ferro 2+, ou o contrário, agora eu não lembro, mas ele oxida, e com essa oxidação da vitamina C, que é um ácido bem forte, ele oxida, então, o ferro, ele se transforma no ferro igualzinho da carne. Então, ou seja, ele soluciona o problema do ferro, ele soluciona o problema do cálcio, porque na verdade na alimentação viva é bem difícil você conseguir o cálcio, são poucas as coisas que têm cálcio, a não ser que você tenha bastante frequência de estar tomando gergelim, de estar tomando amêndoas, de estar tomando aí o tofu, que não entra na alimentação viva, mas eu faço uso do tofu por conta do cálcio, principalmente para minha filha. Então, ou seja, o cálcio é uma coisa difícil, então com o uso das folhas verdes, você soluciona esse problema. E você consegue colocar, por exemplo, na prática, o ilegal de pessoas que tomam suco vivo
elas cometem um erro, elas colocam muita crucíferas, muita couve, aquela coisa toda, e aí você começa a ter uma desregulação em relação ao iodo. E quando a gente tem uma desregulação de iodo, a gente tem um propenso a estar desenvolvendo um problema de tireoide. Então é muito legal que você coloca no teu suco pequenas dosagens contínuas, né? Por exemplo, um dia você coloca espirulina, outro dia você coloca clorela, outro dia você coloca blue algae, outro dia você coloca, sei lá, qualquer outro tipo de alga. As algas são muito importantes para solucionar esse problema. Muitos dos minerais que não estão presentes nas verduras orgânicas da terra, elas estão nas verduras do mar. Então é muito legal que você faça parte, principalmente dessas duas, porque na verdade grande parte das algas hoje, elas vêm do Japão, né? Então a gente sabe que o mar do Japão está ferrado. Então é muito legal porque essas microalgas, elas são criadas em containers, em tanques completamente puros, né? Ah, mas é porque não sei o que, mas cara, é fantástico para solucionar esse problema. Fora que uma taxa extra de proteína, que na alimentação viva você também tem problema proteico. Grande parte das pessoas começam a ter problemas de memória, começam a ter problemas em relação a ficar muito magrinhas. A alimentação viva ela é fantástica para perda de peso, né? Depois a gente pode até entrar um pouquinho nesse tema. Se tem alguma coisa que soluciona a perda de peso, é a alimentação viva. Ela tem um poder para eliminação de toxinas muito forte. Tanto que os detox que eu faço, 99% das pessoas que me contratam é para perda de peso, o que é muito triste, mas é a realidade. E eu não vou não vou questionar ela, porque na verdade é com ela que eu pago as contas, é com ela que eu vivencio toda a minha experiência, é com ela que eu posso sustentar uma filha na Europa. Eu tenho uma filha do primeiro casamento, então você já acaba que eu tenho um custo de vida muito alto, e essa questão que o universo me presenteou em relação à alimentação viva. Então são pessoas com muito alto poder aquisitivo, me contratam, elas fecham um pacote de, sei lá, 10 amigas, me contratam e eu vou lá fazer um spa para elas durante 5 dias. Elas só querem ir de segunda a sexta, porque final de semana elas sabem que a coisa vai escangalhar, então elas me contratam de segunda a sexta-feira. Então eu vou lá e faço o café da manhã, faço o suco, faço o almoço, faço a janta, faço tudo para elas, 5 dias, 10 amigas, R$1.000 cada uma, todas muito felizes e contentes, todas perdem absolutamente muito peso. Elas ficam chocadas. Tipo assim, eu já tive casos de mulheres perderem 5 quilos em 5 dias. É ridículo. Sabe? Eu já tive casos. No mínimo é 2 quilos a 3 quilos. Esse é o mínimo. Eu já tive homens que em 6 dias o cara perdeu 6 quilos. É absurdo. Tipo assim, absurdo a desintoxicação que a alimentação viva promove. Não tem nenhuma outra dieta que consegue tão eficiente esse resultado. Então acaba que virou muito famoso essa questão, esse uso da alimentação viva. Mas ela é muito ruim para pessoas que já são magras. Ela é muito ruim, tanto que eu não sou 100% crudívoro devido a essa questão. Se eu fosse 100% crudívoro, eu não tinha um aspecto saudável. E se eu não tinha um aspecto saudável, acaba que eu não conseguia passar uma imagem boa da alimentação viva. Então era meio que ridículo. Eu tinha que me alimentar um pouco de alimentação cozida para parecer saudável na alimentação viva. Isso era muito ridículo. Mas essa era a realidade, né? Ou seja, grande parte das pessoas que tinham... Que tá aqui ao vivo? Eu acho que alguém entrou sem querer, assim, ela tinha acho que ela recebeu o convite aqui, mas eu já cortei o microfone dela. Eu cortei o microfone dela. Enfim, então, ou seja, para as pessoas que são magras, a alimentação viva é terrível, porque ela deixa a pessoa com cara de, sabe, de caveira. Então, assim, é muito complicado. Você tem que trabalhar com um bom equilíbrio de frutas, você tem que trabalhar com uma... E aí que tem um grande erro que as pessoas acabam cometendo na alimentação viva, que é o uso excessivo de nozes, né? Então, ou seja, acaba que isso ainda emagrece ainda mais, porque as nozes é uma caloria de difícil absorção, porque a densidade da gordura é muito pesada, então você já acaba dificultando, então obviamente que a pessoa ainda emagrece ainda mais. A gordura ela tem essa grande vantagem, né? Tanto que a dieta de proteína está muito associada com a gordura, porque a gordura tem esse papel fantástico na questão da perda de peso. Mas enfim, então seja, o suco verde de todas as pessoas que eu via, era fantástico, elas tinham esse poder absolutamente fantástico de solucionar diversos problemas. Até você não sabe o que comer, cara, suco verde. No lanche da tarde, faz um sucão verde. Para começar amanhã, faz um sucão verde. Se você manter o teu suco verde na parte da manhã, o suco verde na parte da tarde, um suco verde mais frutado, né, uma coisa mais densa, mais gostosa na parte da tarde, do que um suco mais detox, mais cheio de folhas, aquela coisa toda. Mas um suco mais gostoso na parte da tarde te dê mais energia, né? Normalmente é um horário da tarde que as pessoas têm mais fome,
ou que elas estão precisando de mais energia para a questão de trabalho, aquela coisa toda. Então, seja, você fizer isso, cara, tá muito fácil de você virar, tipo, 80% crudívoro, que é o que grande parte dos líderes da alimentação viva hoje no mundo, Gabriel Kozan teve no Brasil, ele falava, cara, 70%, 80% é um número excelente para a questão de saúde. Não é um número excelente para cura. Não é um excelente número para quem está querendo trabalhar com reversão de doença. Não é um excelente número para quem quer trabalhar com desintoxicação de álcool, drogas. Não é um excelente número para quem está querendo perder peso. Não é um excelente número para quem está querendo trabalhar com uma desintoxicação mais profunda e mais intensa. Mas é um excelente número para quem não tem problema nenhum. Ou se tem algum problema, está a fim de gerenciar esse problema de uma forma mais lenta. Isso talvez seja fantástico, porque depois, salada, cara, todo mundo já tem hábito de salada, já é fácil, né? Salada já é mais tranquilo. Então, seja, faltou aí meio que o lanchinho da tarde e o lanchinho meio que da noite. Então, meio que quase, praticamente, o que ficou mesmo na alimentação cozida é a noite. Que é um horário bom para você estar introduzindo alguma coisa cozida, alguma coisa que te vai dar principalmente pessoas que moram de Minas Gerais para baixo, onde faz um pouco mais frio. A minha cidade ela é muito fria, ela é mais alta que Petrópolis, então acaba que eu sinto muito frio aqui, é uma coisa assim horripilante. Um erro que eu fiz, assim, uma dica que eu quero passar para vocês é, tipo, se você mora em região fria, cara, não faz um suco logo de manhã cedo, porque no 5º dia você vai estar desistindo da alimentação viva. A primeira coisa que você faz é toma um chá. Esquenta o corpo, dá uma esquentada, depois você toma um suco verde. E isso faz total diferença para quem quer conduzir alimentação viva no inverno. E eu sei que algumas pessoas radicais em relação à alimentação viva até gostam de usar o chá, por exemplo, esquentado no sol, aquela coisa toda. Gente, pelo amor de Deus, chá não tem problema nenhum de ferver. As pessoas falam, questão da enzima, aquela coisa toda. Na minha palestra eu vou estar abordando essa questão das enzimas. Isso é um mito que grande parte dos livros hoje de alimentação viva, quando são colocados no mercado, eles já estão tentando quebrar esse paradigma, mas eles ficam meio que ficam muito meio que inseguros, porque sabem que as pessoas são viciadas nessa frase de repetir enzima, repetir enzima, repetir enzima. E para o próprio, aquele livro fantástico da editora Laúde, aquele livro essencial, deixa bem claro, tem uma página dele que deixa bem claro, essa questão da enzima não é aquilo que as pessoas pensam que são. Então, seja, eu acho que isso é uma coisa que tem que ser colocada para as pessoas, porque o chá tem o seu poder fantástico. O chá tem o poder de solucionar diversos problemas na tua dieta, para quem quer conduzir a alimentação viva. Por quê? Porque o chá, ele te dá aquela questão do aquecimento, que vocês muitas vezes precisam. Às vezes você está, tipo, num momento que você está meio que, tipo, para quem toma café, por exemplo, é fantástica a introdução do chá verde, em troca do café. Depois você pode estar substituindo o chá verde por um pouco de guaraná, um pouco de marapuana, um pouco de outras ervas energéticas que são fantásticas. Então, ou seja, está utilizando o poder das ervas na tua alimentação viva é fantástico. Eu recomendo fortemente. Eu aprendi a tomar chá na Inglaterra quando eu morei lá. Trabalhei numa casa de produtos importados, então eu tive contato com chás absolutamente fantásticos. Então, ou seja, é super 10. Então, ou seja, vamos lá. Revendo. A questão da socialização. Quanto tempo a gente já tem, Fátima? Não sei se eu já estou passando aqui. Não, nós estamos bem. Tá? Pode continuar. Eu acho que está fantástica a sua explicação, a sua abordagem. Pessoal, tem muita gente que não sabe ainda desses detalhes, que estão chegando, que estão conhecendo a alimentação viva e crua agora. Então, essas informações são básicas, é ótimo. Pode continuar mais um pouquinho, depois a gente passa para as perguntas, ok? Legal. Então, vamos lá, revisando. A questão da socialização. Gente, participei de um grupo do SVB de Recife. Eles têm uma metodologia prática de socialização absolutamente fantástica. O que eles fazem? Olha que ideia que os caras tiveram. Eles primeiro montaram um grupo da SVB. Já é uma coisa legal. Você monta um grupo de uma associação vegetariana brasileira, aquela coisa toda. Porque, tipo assim, quem quer viver alimentação viva, ser vegetariano é pato, né? Esse é o menor problema. Essa é uma das coisas que a galera que quer se transformar em vegetariano não entende. Porque quando você vira crudívoro, se transformar em vegetariano é ridículo. Tem uma frase que um indiano uma vez me disse que era o seguinte: se você quer aprender a voar, você tem que desejar chegar no espaço. Você tem que desejar ser astronauta. Se você quer desejar chegar no topo da árvore, você tem que desejar voar. Porque você deseja algo mais difícil e o mínimo você chega. É óbvio. Então, se você quer desejar, se você não deseja nada, você vai afundar. É simples, se você não tem desejo nenhum na sua vida, você não tem desejo de nada, você afunda. Você simplesmente, cada vez você vai ficando pior, você sabe disso. Quando você tem um sonho, algo que te motiva, você está tentando chegar lá. Quando você chega lá, você quer um sonho maior. Então, na alimentação viva é isso. Quando você quer ser crudívoro, ser vegetariano é pinto, é ridículo.
porque você está falando de energia vital. Falar de um bicho morto é totalmente ridículo, é muito mais fácil conduzir o vegetarianismo por isso. Mas enfim, os caras não entenderam isso ainda, mas beleza. Então eles montaram um grupo, então, que é uma coisa legal, que já tem encontros, são forçados a ter encontros semanais para estar discutindo aquela coisa toda, a pauta, enfim, aí você dá todo um suporte para a galera, aquela coisa toda. Eu sou doido para montar um na minha cidade, mas como eu viajo muito, eu não fiz isso ainda, mas é uma ideia fantástica. Aí você monta esse grupo, não importa, se você quiser montar um grupo de, sei lá, leitores de livros espíritas, sei lá, qualquer coisa, um grupo que se reúne uma vez por semana. Pronto. Aí eles gostam de sair. Então eles vão para um restaurante que já tem um perfil de um chefe bacana, de um dono bacana, uma pessoa de mente mais aberta, e vão lá, eles se mostram em números. Então eles vão lá em 10, 15 pessoas e falam, ó, a gente vai vir comer aqui toda semana se você colocar pelo menos 2 opções veganas no teu cardápio. Aí os caras começam a entender que, através do conjunto, eles têm mais poder de compra. Quando tem poder de compra, o dono do restaurante começa a entender que é importante estar colocando alguma coisa. Aí pronto. Porque, gente, é fato, né, cara? Você passa na frente de 3 restaurantes. O que está cheio é o que você entra, né? Porque o que está cheio, você tem imagem que está cheio, né? Então, normalmente, os caras donos do restaurante sabem isso. Então, se você pega lá 10 grupos de pessoas que são veganas, que não estão nem aí para a filosofia do restaurante, mas já deu número, para o dono do restaurante já é bom. Aí o cara vai, então, faz isso. Pronto, aí já começou a criar um grupo, um lugar social, porque é muito complicado você ter a questão social de encontrar na casa dos outros, né? Porque, por exemplo, você vai encontrar na casa dos outros, aí tem aquela bagunça, chega lá a casa toda, a pessoa tem que limpar a casa, tem que preparar a casa, chegou aquele grupo. Cara, se encontrar no restaurante é a melhor coisa do mundo, porque tá tudo ali. Então não tem aquela questão da complicação social. Então pronto, a galera vai para o restaurante, tudo bem que é caro, mas uma vez por semana, beleza, até que dá. Aí vai lá, vai para aquele restaurante, encontra, joga papo fora, se encontra socialmente, e aí você se sente motivado em continuar a dieta, porque você sabe que você faz parte daquele grupo, e aquele grupo meio que vai te cobrar aquilo, entendeu? Então é muito legal essa questão do um cobrar o outro e um se ajudar. Aí pronto, aí eles fazem isso. Aí eles organizam aulas de culinária na cidade, eles me chamaram para dar aula lá. Olha que legal que eles fazem. Eles me pedem para oferecer gratuitamente para pessoas que trabalham com alimentação na cidade. Então, automaticamente aquela pessoa que trabalha com alimentação, sei lá, qualquer que seja, ela já vai receber gratuitamente palestras todo mês de palestrantes que estão vindo, que estão ensinando ela a fazer coisas gostosas. Automaticamente, o que o grupo faz? Em troca, cobra daquela pessoa que está fazendo as aulas de graça, que produz aquilo que foi ensinado. Então eles compram daquelas pessoas, sei lá, quem não quer hoje em dia, né, cara? Quem não tem tempo? Ninguém tem tempo, né? As pessoas querem comprar o queijo. Acabei de postar agora um queijo, vários queijos veganos que eu fiz na minha casa, feito de nozes, probióticos, aquela coisa toda. Fiz queijo gorgonzola, fiz queijo tomate seco, fiz queijo, parece mussarela, queijo amarelinho, parecendo tipo queijo curado de Minas. Agora então que deixa na geladeira vai ficando curado, que você corta parecendo queijo de verdade. Uma coisa assim absolutamente fantástica. Aí, postei lá, todo mundo quer comprar. Por quê? Porque as pessoas não têm tempo. Então você vai lá e soluciona o problema dela daquele grupo. Então aquele grupo vai começar a comprar aquele queijo porque aquela pessoa aprendeu naquela aula de culinária. Ponto. Uma pessoa está começando a trabalhar com isso e automaticamente o grupo todo se beneficia. Automaticamente mais pessoas se tornam adeptos. Mais pessoas se tornam adeptos, mais restaurantes eles conseguem convencer de ter cardápio vegano. E vai virando uma bola de neve. Então, ou seja, isso foi muito legal. Isso é uma opção. Tem várias opções. Outras opções é você montar um grupo na sua cidade para encontros, pessoas mais rurais, por exemplo, encontros para, sei lá, para fazer comida junto à noite na casa de alguém. Aí, no caso, tem a questão social, a questão de complicação, mas beleza. Então, ou seja, essa questão é chave no sucesso da tua alimentação viva, porque as pessoas têm uma mania muito grande de achar que a alimentação viva é maravilhosa, é gostosa. Cara, a alimentação viva é muito difícil se você conduzir ela sozinho. Você precisa ter o suporte social. Eu, por exemplo, só consegui ser 100% crudívoro uma vez na minha vida. Foi no início, quando eu tinha um suporte social do grupo. Quando eu nunca mais tive aquele grupo, cara, complicou demais. Então, ou seja, eu percebi que para mim, continuar sendo crudívoro, eu tinha que fazer várias coisas. Primeiro, trabalhar no ramo. Segundo, dar aula. Terceiro, organizar grupo. Quarto, viajar com pessoas que estão relacionadas com esse tema. Pronto, foi a única forma que eu consegui. Porque eu digo para as pessoas, eu sou a pessoa mais compulsiva com a alimentação viva que eu conheço. Com alimentação viva não, com qualquer tipo de comida. Então eu preciso estar envolvido naquela atmosfera da alimentação, postando coisas para minha filha, me lembrando daquilo para continuar vivenciando. Porque eu mesmo era uma pessoa, cara, que se não fosse alimentação viva eu já estava morto. Porque eu sou extremamente compulsivo para tudo. Tanto que eu agradeço a Deus eu nunca ter provado droga nenhuma, porque se eu tivesse provado, eu já estava morto. Porque eu sou compulsivo para tudo. Se eu gosto de uma coisa, eu
eu não desisto enquanto eu não aprendo aquilo. Se eu quero acabar um livro, eu não termino. Se eu quero aprender um idioma, eu não termino. Eu sou muito compulsivo com tudo, eu sou muito focado. E o problema é que eu sou focado para coisas ruins que me fazem mal. Então, ou seja, a alimentação viva, essa questão de começar a dar aulas, começar a organizar grupos, escrever um blog, isso é fantástico para pessoas que não têm muita disciplina. A prática. Gente, a prática é fantástica. Você só vai aprender praticando. Ah, tá ruim, o problema é seu. Se vira. Então, tem que praticar. Se não praticar, não tem como. Ah, mas não sei o quê. Pode dar todas as desculpas do mundo. Se você não praticar, não aprender a fazer com receita ruim, esquece. Tá? Então, a prática é fundamental. Outra coisa que eu acho que é fundamental, cara, é investimento. Se você não investir, eu sou uma pessoa que eu sou ridículo para poder falar para as pessoas investirem, né? Porque eu nunca investi em nada. Eu sou a pessoa mais autodidata que eu conheço. Mas eu sei o tanto que eu penei para aprender as coisas. Você vê um congresso desse, a trabalheira que dá, juntar todos esses palestrantes, convencer o cara que tem que fazer silêncio. Minha família, tadinha, tá lá dentro de um quarto, enfurnada, porque minha filha, tadinha, minha mulher teve que distrair minha menina, porque senão a casa ia estar um padieiro aqui, entendeu? Ia estar filho correndo para lá, criança gritando, papai, não sei o que, não sei o que. Eu tive que criar toda essa energia para poder estar aqui com vocês 1 hora, né? Então, ou seja, a Fátima está conseguindo fazer isso com várias pessoas. Isso tem um custo. Isso tem um custo para ela, isso tem um custo energético. Isso, infelizmente, se soluciona numa venda. Isso é muito bom, porque quando você faz esse investimento, você está criando 2 energias. Uma, você está patrocinando uma indústria que está fazendo bem para o planeta, que é a primeira. E a segunda coisa, você está colocando para dentro de você um investimento que é válido em alguma coisa. Então, ou seja, ou você é autodidata, que nem eu, beleza, vai em frente, bate a cabeça, perde tempo. Estraga ingredientes, que eu já estraguei muita coisa. Ou você simplesmente soluciona o teu problema, concentra, pega toda aquela energia que aquela pessoa fez naquele livro, naquela apostila, naquela videoaula, naquele congresso, investe naquilo. Eu sei que produto online gera um pouco de pânico das pessoas, né? Principalmente a questão de serviço. As pessoas têm muita facilidade em comprar algo físico, né? Mas quando se fala de serviço, é muito difícil. Porque o serviço, ele meio que foi, né? Tipo, imagina, pagar para fazer uma massagem, né? Aí você, cadê o benefício, né? Você não tem algo físico na tua prateleira que você possa dizer, eu fiz uma massagem, né? Hoje em dia tem um Facebook, você posta lá que você está fazendo massagem, pelo menos tem um retorno do ego. Então aquilo já é uma coisa boa, que a pessoa, pelo menos já que não tem uma coisa física, ela tem uma foto que ela bateu, que ela mostrou para as pessoas que ela faz massagem. Então, às vezes tem esse truque da mente, que você precisa eternizar aquele momento, mas é muito complicado. Então eu que trabalho com serviço, eu sei. As pessoas têm mais facilidade de investir em produto que em serviço. Então, ou seja, um livro de receita, hoje a Laude tem vários livros de receitas absolutamente fantásticos. Hoje tem a Juliana Malhardes. Nossa, gente, é tanta gente hoje no Brasil. Coraça. Tem muita gente boa no Brasil. Muita gente boa que está já com produto, tem livro físico pronto. Conceição Trucon, né? Conceição tem vários livros, então, ou seja, está na hora de você começar a parar de gastar com um monte de tranqueira, TV por assinatura e começar a comprar livro de alimentação viva, porque você tendo esse material na tua frente, isso facilita muito mesmo. Isso é uma coisa que, tipo assim, aulas online, eu, por exemplo, percebi que eu não consigo aprender nada, acho que uma das poucas coisas que eu comprei na minha vida foi um curso de vídeos online de alimentação viva, foi um dos poucos, de um cara americano que, me ensinou tudo que eu sei em relação aos truques. É um cara muito fera, que nem tem esse curso mais online, e ele criou esse curso, e hoje ele está trabalhando com outras coisas, mas o curso dele era muito bom. Foi uma das coisas que isso me motivou a criar o curso Chefe Online, Chefe Ecológico Online, que por uma questão do universo, eu acabei jogando ele a 50% de desconto para todo mundo que está fazendo o congresso. Então, hoje, o custo de R$ 1.500 baixou para 750 para todo mundo que está fazendo o curso. Então, ou seja, 50% de desconto para todo mundo. Porque, para mim, foi chave a questão de ver alguém fazendo. Porque eu vejo a receita, se não tiver foto, esquece, né? Se não tiver foto, o negócio já complicou mais ainda. Então, livro de receita... Então, deixa eu entender aqui, explicar aqui para o pessoal. Então, você está dando um presente para quem adquirir o pacote prêmio, é isso? Isso, de 50% do curso do curso chefe ecológico online. São mais de 150 videoaulas, bem legal, mas depois eu falo dele. Deixa eu só terminar aqui para a gente não se perder. Então, o pessoal está dizendo que você está falando muito rápido. Tá, e eu tenho esse... Você está gravando, né? Vai disponibilizar depois. Está gravando, né? Nós temos mais 5 minutos, né? Mais alguns minutinhos para a gente começar a responder as perguntas do pessoal. Eles estão ali ansiosos para ter as suas perguntas respondidas. Tá, tudo bem. Então, só revisando aqui, você tem que praticar, o investimento faz parte do processo, é muito importante que você pare de fazer investimentos em coisas que não estão te construindo para coisas que vão começar a te construir. A questão da pesquisa, gente, hoje tem muito blogueiro, tem muita gente no Brasil começando a postar receitas muito legais.
tá? Eu acho que isso é uma coisa legal. Uma coisa que ajuda muito você a estar conduzindo a questão da alimentação viva são o universo do veganismo, porque o universo do veganismo, eles têm muitas coisas legais. Então, ou seja, se você tem alguma dificuldade em relação a alguma coisa da alimentação viva, quando você introduz técnicas da alimentação vegana, já vai te ajudar bastante. Então, ou seja, dá uma pesquisada nisso, apesar de que o universo hoje da alimentação viva já tem bastante conteúdo, mas se você ainda está sentindo que teu marido está meio que apegado numa determinada coisa, cara, compra livros de receitas veganas que já vai te ajudar bastante. Já é um caminho muito legal para estar te consolidando na questão da alimentação viva, tá ok? Já é um começo, né? Eu acho que já não é só um começo, mas é uma forma de chegar no fim. Porque a alimentação viva é mais complexa para muitas das pessoas, e se você conduz ela através do veganismo, ele vai te ajudar muito. E como o seu objetivo final é o vegetarianismo, se manter vegetariano é mole. Tanto que para mim eu nunca tive vontade de comer alimentos, nunca tive vontade de comer carne nem peixe, mas eu tive várias vezes vontade de comer pão de queijo, várias vezes vontade de comer queijo, várias vezes vontade de, sei lá, pizza, entendeu? Uma coisa assim que eu sabia que ia me fazer super mal, que não era nem vegano, mas eu morri de vontade. Então, assim, e aí o que acontece? Quando você dá aquela escaralhada, né? Tipo, nossa, velho, comer aquela pizza ontem à noite. Puta, a melhor coisa que tem é a alimentação viva. Porque a alimentação viva vai te alcalinizar no dia seguinte. Se você dá aquela escaralhada, nossa, você faz aquela coisa super errada, comer uma pizza que, sei lá, que fez mal, e você depois, no dia seguinte, vai lá comer um pão com presunto, acabou. Você não conseguiu se recuperar. Né? Então, ou seja, é muito legal você. E outra coisa que é legal, tal do jejum de suco. O Oberon faz parte dos palestrantes? Sim, é um dos palestrantes. Pois é, o Oberon é mole falar de alimentação vegana, porque o cara vive de suco, o cara toma suquinho, né? O cara vive de luz, o cara toma suco, então pra ele falar de alimentação crua é mole, porque ele já está muito além da questão. Então, ou seja, por isso que eu digo, quanto mais longe você quer chegar, mais fácil você chega no meio do caminho. Se você quer ser só vegetariano, nossa, provavelmente você vai comer muita tranqueira. Mas se você quer ser, sei lá, crudívoro, você vai ser um vegetariano exemplar. Porque você vai ter muito mais consciência e conduzir a dieta vegetariana de uma forma com muito mais alimentos frescos do que você está conduzindo aquilo de uma forma completamente, deturpada, que é tipo, sei lá, tofu defumado, que são as piores coisas que eu já vi na minha vida. Não sei o que. Loucura. Batata frita é vegana, né? Então tem muita loucura que o nego faz em relação à alimentação vegetariana, que quando você quando você almeja a alimentação viva, o seu vegetarianismo fica muito mais saudável. Sim. Ok, vamos passar para as perguntas então? Joia. Olha só, tem aqui a Ana, né? A Ana, ela está perguntando assim, diabetes pode ter alimentação viva? E a grande quantidade de frutose? A questão da frutose, né? Uma coisa que eu queria falar como passo para vocês é a questão de pesquisar, né? Você hoje na alimentação viva, você tem diversas linhas de alimentação viva. Você tem o Coraza, por exemplo, que defende você estar consumindo 50% da sua ingestão calórica de frutas, 50% de vegetais. Com certeza não é mais indicada para quem está trabalhando com alimentação com questões de diabetes. Mas, por exemplo, o Elias faz um trabalho fantástico em relação a isso, de desintoxicação utilizando a alimentação viva. O meu trabalho, por exemplo, ele é muito focado naquilo que a pessoa precisa, então, seja, eu acho que com certeza existem diversas linhas de alimentação viva, inclusive a do Gabriel Cousa, que curou a diabetes. Cura a diabetes, né? Não só a alimentação viva, ela é interessante para quem quer vivenciar na diabetes, mas como teve um caso, o próprio documentário do Curar Diabetes em 21 Dias, o próprio livro dele, Reversão da Diabetes, o próprio trabalho do doutor, aquele lugar de médico, inclusive, o doutor Alberto. Então, ou seja, aquele Lincoln, que está fazendo um trabalho fantástico agora, a Kátia Simonato, então, ou seja, tem uma galera trabalhando com alimentação viva focada para diabético. Então, ou seja, não só é bom, como é ótimo. Olha só, a Lu Albuquerque, ela está dizendo, ela está perguntando assim, como fazer a famosa marmita com alimentação viva? Olha, eu tenho duas respostas para isso. A primeira é você comprar uma boa lancheirinha térmica, tá? A segunda é você comprar uma lancheirinha térmica bonita e apresentável, para você não ter vergonha de abrir ela em público, né? Porque às vezes as pessoas colocam que faz aquela comida horrorosa, gororoba, aquela coisa toda, e morre de vergonha de abrir aquilo em público. A segunda coisa é você comprar garrafas térmicas de inox, de boca larga. Por que isso?
Normalmente quando eu viajo, por exemplo, a primeira coisa que eu faço é mais ou menos umas 6 a 7 garrafas de suco verde, com bastante gelo, em garrafas térmicas de inox, principalmente aquelas são a vácuo, né? Porque tem aquelas que tem uma parede fina e tem aquelas que tem a parede grossa, que é a vácuo. Eu coloco mais ou menos umas 7 garrafas, coloco ela numa caixa térmica, coloco no meu carro. Quando eu chego em São Paulo, 7 horas depois, eu estou tomando a última garrafa tranquilo, super geladinho, super gostoso. Então, ou seja, para mim a marmita ideal para pessoas que podem, depende, né? A marmita ideal para um dia eventual, no meu caso, uma viagem que eu estou indo para São Paulo de carro, e eu uso bastante a questão dos sucos, e uma marmita ideal para quem está fazendo o dia a dia. Então, a melhor coisa, comprar uma marmitinha. Eu tenho aqui a minha lancheirinha, onde é que ela tá? Não tá aqui não. Tá lá na cozinha. É uma lancheirinha com os potinhos bonitinhos, com os talheres bonitinhos, um paninho, um joguinho americano bonitinho, um lençol, né, um guardanapinho bonitinho, aquela coisa toda, porque quando você tira aquilo da marmita, você quer tirar aquilo com orgulho, né? Então você tira, coloca aquele, faz um ritual bonito, de repente pode até acender uma velhinha, fica gostoso, né? As pessoas te olham com orgulho. Você vai para um banco de praça, você vai para um parque, você vai para sei lá, na mesa do teu escritório, você consegue conduzir aquilo de uma forma bonita. Uma lancheirinha térmica. Outra coisa que vale muito a pena estar investindo naquelas plaquetas de gel, tá? Porque mexer com água, com gelo é um saco, começa a espingar, escorrer, é um saco. Então você começa a investir naquelas plaquetas de gel. Então todo dia que você chega em casa, já bota no congelador. Quando você sai para trabalhar, você já coloca aquilo. Então, ou seja, a chave da alimentação viva para quem trabalha fora, com certeza são as marmitas. Se você não fizer marmita, você não vai conseguir viver alimentação viva 100% ou nem próximo de 50%. Mas existe a possibilidade de você levar apenas os molhos, que isso é muito prático também, e é mais fácil. Você tem diversos tipos de molhos, porque na verdade os molhos na alimentação viva dá para congelar, principalmente se for a base de nozes e óleo. Os molhos feitos de frutas e vegetais são mais complexos, mas molhos feitos de nozes e azeites é possível de você congelar, então você já deixa congeladinho, você já tira do congelador, faz lá o teu suco da manhã, o suco da tarde e leva só o molho para o trabalho e um potinho com germinados, porque os germinados têm uma vantagem muito grande, eles não estando fechados, eles conseguem se manter por bastante tempo. Então você chega no trabalho, onde você vai comer fora, você pede uma salada e você joga bastante lentilha germinada, bastante grãos germinados, que vai te dar um aporte de carboidrato bastante interessante, joga aquele molho gostoso que você já vai ter descongelado, pronto, então solucionou, você faz o teu suco. Outra coisa que é muito legal, aquelas energy balls, né, são aquelas barrinhas de cereais, é muito legal, você mistura nozes e frutas secas, bate, joga algumas ervas para saciedade, como garcinia, como piscínio, aquela coisa toda, erva de maracujá, erva de casca de maçã, para você dar uma saciedade naquelas bolinhas, e ela soluciona o lanche da manhã. Então, sucão logo que você sai de casa. Aquelas bolinhas energéticas na parte da manhã. Aquela salada com molho ou uma marmita bonitinha, um tupperware bonitinho para você levar para o trabalho. Depois mais uma garrafa de suco na parte da tarde. Pronto, você chega em casa e janta. Então dá legal para fazer isso perfeitamente. Eu sempre tive muita vantagem de estar trabalhando em casa. Desde que eu vim para o Brasil, mesmo quando eu morava na Espanha, eu trabalhava no hotel, ou eu trabalhava fazendo comida, então para mim nunca tive esse problema, mas a Juliana Malhardes é uma pessoa fantástica que faz isso perfeitamente, ela me ensinou muito isso, tanto que eu recomendo fortemente a palestra dela também, que é uma pessoa, aliás, eu recomendo todos, né, mas eu tenho muito carinho pela Ju por uma questão pessoal, adoro o trabalho dela, adoro a pessoa da Ju. Enfim, nossa, se eu vou para pensar quem que vai ser dos palestrantes, hein? Só gente fera, cara, a Cíntia. A Cíntia teve no festival agora, pelo amor de Deus, a Cíntia fez umas receitas absolutamente chocantes, umas coisas assim, pelo amor de Deus, de outro mundo, cara, de outro mundo. A Cíntia é fantástica, a Cíntia do Terapia. Enfim, muita gente bacana. Olha só, eu queria falar aqui a pergunta da Érica. Ela diz assim, na alimentação viva, os sucos devem ser consumidos de forma isolada durante o dia, ou podem ser consumidos, por exemplo, acompanhando o almoço ou o jantar? Depende. Eu utilizo o suco com bastante frequência. Vai depender se você depender qual a linha da alimentação viva que você está seguindo, tá? Existem algumas... Por isso que assim, é muito legal você estar assistindo todas as palestras do Congresso e estar adquirindo o pacote prêmio, porque aí você vai ter as condições de estar acessando esse material com mais calma, porque muita informação vai ser colocada para vocês, e é muita informação mesmo, vocês vão ficar perdidos em relação a diferentes linhas. Então, ou seja, depende, essa resposta depende, porque se você está trabalhando, por exemplo, com a linha do Coraça, e se você está tranquilo, você poderia fazer isso perfeitamente. Se você está trabalhando, por exemplo, com uma linha mais focada para a questão de perda de peso ou para a questão de diabetes,
depende, porque aí se o suco tiver fruta, vai te complicar muito na questão da digestão, mas se for um suco de vegetais, sem problema nenhum, você pode estar colocando suco de vegetais perfeitamente em qualquer horário, em qualquer refeição. Então depende qual é a tua ingestão de gordura e qual é o horário da gordura, porque a gordura não bate bem com frutas. Então depende se você está fazendo qual é das linhas da alimentação viva, dependendo de qual linha, não é legal você estar colocando suco com frutas. Se você está colocando suco de vegetais, tranquilo, qualquer horário do dia. Uhum. Eu tenho aqui uma outra pergunta. João Pedro. João Pedro diz assim, olha, a minha maior dificuldade é com a higienização das folhas. Posso usar um detergente ecológico e enxaguar bem? Higienização é uma questão importante, né? Principalmente hoje que os plantios de orgânicos muitas vezes são perto de efluentes que têm contaminação. Essa é uma preocupação bastante interessante. Eu nunca tive. Eu sou zero preocupado com isso, a não ser quando eu estou na casa de clientes, a não ser quando eu estou fazendo comida para as outras pessoas. Para mim, eu não tenho muita preocupação com isso, não. Eu sempre me dediquei muito à questão de melhorar o meu sistema imunológico. Sempre entendi que vale muito mais você estar com o sistema imunológico focado na questão de melhorar a tua dieta, estar com o sistema imunológico forte, uso do kefir, uso do kombucha, uso desses tipos de técnicas para estar melhorando o teu sistema imunológico, do que preocupado muito com a esterilização. O que eu sei que é bom é água oxigenada e iodo. Eu sei que a água sanitária, na pós-graduação que eu fiz em nutrição, foi uma das coisas colocadas como uma das piores coisas que existem para limpar vegetais, por questões de criação de moléculas cancerígenas, mas é fantástico para a eliminação de seres danosos como patogênicos. Você está com câncer? Você está com uma doença, um sistema imunológico muito baixo? Sim, você tem que preocupar muito com a questão da esterilização. Você não está? Então dá para dar uma relaxada, principalmente utilizando água oxigenada ou vinagre, ou a questão do iodo, algumas gotinhas de iodo diluído em 10%. Isso é fantástico para matar parasitas. Então, seja uma boa lavagem. Colocar detergente eu não recomendaria, colocar sabão eu não recomendaria. Uma buchinha bem colocada, as frutas, usar a escovinha, usar uma bucha mesmo para vegetais. Mas assim, o uso do detergente eu não acho legal. Acho que o mais legal aqui que eu sei que é menos danoso é a questão da... A água sanitária, o cloro, ela é colocada porque ela é muito barata e ela é prática e eficiente. Então, quando se fala de restaurantes, é muito legal estar colocando água sanitária para solucionar esse problema. Porque se você fosse colocar iodo, seria uma coisa que estaria sendo o custo para esterilização de vegetais. Em restaurantes seria caríssimo. Então, ou seja, a água sanitária tem muito mais uma questão de população do que uma questão realmente de focada na saúde. Então, ela soluciona um problema, mas ela cria outro, como tudo na vida, né? Então, ou seja, o que tem menos efeito colateral seria o iodo e a água sanitária. Então, nesse caso, a esterilização eu faço, quando é para clientes, eu faço dessa forma. Aqui em casa, a gente só lava e pronto, a gente não tem muito essa questão. E olha, sei lá, a cada 5 anos eu faço alguns exames de vermes, a cada 5 anos eu faço... dou um check-up em relação a questões de parasitas e nunca tive problema. Então, assim, olha que eu sou bem porquinho em relação a mim. Quando eu trabalho com clientes, eu faço essa questão mais por uma questão para o cliente, mas eu acho, até porque o cliente não está muito com o sistema imunológico muito forte, mas é muito mais forte você focar no teu bem-estar, aumentando o teu sistema imunológico, do que ficar preocupando muito com essa questão dos bichos e dos parasitas que tem nos vegetais. Olha, aqui a Maroni pergunta assim, na alimentação viva, precisa comer todo cru? E feijão e arroz integral, como fica? Eu vou responder essa frase com uma frase do Alberto, né? Com certeza, arroz e feijão não é o problema do brasileiro. Né? Não é o arroz com feijão que está matando o brasileiro. O arroz com feijão é um excelente alimento, é um alimento de muito valor nutricional, com excelente capacidade de alimentação. Ele tem uma capacidade de estar gerando para você um score proteico bastante completo. Então, digamos que se você quer tirar alguma coisa da alimentação viva, tira várias da alimentação que está te fazendo mal, tira tudo. Mas deixa o arroz com feijão por último. Quando você já estiver bem legal nas receitas da alimentação viva, tirar o arroz com feijão fica fácil, entendeu? Meio que tipo, você fica até com vontade de tirar, porque você aprende a fazer tantas receitas legais com lentilha, com grão de bico, com tanta coisa proteica, que meio que tipo, você meio que, tipo, sabe? Uma coisa, se você não sabe ainda, não tira. Agora, se você quer perder peso,
sim, é uma excelente ferramenta para você tirar. E outra forma de estar conduzindo o arroz com feijão é parar com essa mania que o brasileiro tem de refogar as coisas, né? Fritar o alho para depois jogar o feijão para temperar. Simplesmente você faz o feijão sem tempero nenhum, só com sal, e no final você coloca aí 4 cabeças de alho espremidas e pronto. Essa é nitidamente a minha filha aqui em casa, eu dou feijão para ela feito dessa forma. Quando ela come feijão lá na minha sogra ou na minha mãe, cara, é batata. Ela tem esse problema, ela sente indigestão, ela às vezes até vomita, porque ela não está acostumada com nada refogado. O arroz é a mesma coisa, não tem que refogar arroz. Arroz integral se cozinha com água e pronto, um salzinho e acabou. Principalmente arroz negro, arroz vermelho, arroz cateto, arroz selvagem. Então, ou seja, aqui em casa a gente faz uso do arroz com feijão, principalmente para minha filha. Eu gosto de comer saladões enormes, não sinto falta. Então, ou seja, mas de vez em quando até como, não vejo problema nenhum nisso, mas nunca refogado. Sim. E o Cláudio, ele pergunta o que ele pode fazer. Para quem é magro e quer engordar, o que fazer? Essa é uma questão bastante difícil na alimentação viva. Para quem quer engordar é uma dificuldade enorme. Eu recomendo você estar usando as frutas com bastante respeito, ou seja, parar de usar as frutas como um lanchinho e jantar, tipo, sei lá, 3 mangas. A minha filha pequenininha, tem 5 anos de idade, ela come daquelas bananas pequenininhas, ela come em torno de 10 a 12 bananas por dia. Então, ou seja, e a minha filha, ela é vegetariana, então, ou seja, para ela é muito difícil estar conduzindo eu não quero que a minha filha tenha problema de ganho de peso, aquela coisa toda, eu não quero ficar dando bolo, aquelas tranqueiras todas, então fruta aqui em casa é à vontade, então ela come fruta sempre, ela come fruta o tempo todo, então, ou seja, ela não tem problema de crescimento, ela não tem problema de magreza. Então, ou seja, a melhor forma disso. Se você perceber que isso não está te solucionando, você coloca um pouco de tubérculos cozidos, principalmente junto com as refeições do almoço e da janta, alguns tubérculos cozidos que vão te dar um aporte calórico maior, ou seja, um pacote de energia maior aí para você não estar sentindo tanta fome. E principalmente fazer uso intenso do grão de bico e das lentilhas, dos feijões que são passíveis de serem germinados, tá utilizando eles com bastante frequência, porque grande parte das pessoas que acabam se emagrecendo não é só porque não comem grande quantidade calórica, mas porque elas não comem a taxa proteica correta, então ela acaba perdendo também massa magra. Essa é a questão. Isso mesmo. A Giovana está perguntando aqui, está fazendo várias vezes a mesma pergunta, né? Que ela quer saber muito qual a desintoxicação para quem tem sinusite, bronquite, asma e etc. O que você sugere? Tirar o leite, né? O leite está intimamente relacionado com problemas respiratórios. Já tirou o leite, você continua com esses problemas? Então, de repente, está na hora de tirar a carne. A carne realmente tem vários problemas relacionados com isso. Então, assim, a melhor desintoxicação é tirar os produtos de origem animal. Gente, eu adoraria dar problemas, né, escutar os problemas específicos e dar respostas específicas. As pessoas adoram essa questão. Mas, cara, todos os problemas uma única solução. É que as pessoas ficam desesperadas quando falam assim, mas para mim não deu certo, não deu certo, não sei o que. As pessoas querem um atendimento individualizado, as pessoas gostam de pagar um bom nutricionista, um bom médico para dar uma solução individualizada. Eu sei disso, é normal. Agora, infelizmente, quando fala de uma solução generalizada, aquilo dá um pânico na pessoa. Mas, cara, infelizmente, não tem como. A solução é única, é melhorar a tua dieta, é se aproximar o máximo possível de alimentos frescos, vegetais, frescos, o máximo possível. Alimentação viva, chama-se alimentação viva, cara. Isso soluciona diversos tipos de problemas. Não só a questão da bronquite, mas diversos problemas de alergia, aquela coisa toda. Daniel, você nunca teve problema de saúde? Cara, já tive. Nesses 10 anos, 13 anos, desde que eu mudei a minha dieta, já tive, sim, inclusive um tumor no braço, que é uma coisa que todo mundo falava que isso era não sei o que, que papapá. Então, ou seja, se eu pudesse garantir que as pessoas que comessem alimentação viva não teriam nenhum problema de saúde, não teriam nada, seria ótimo, eu estaria completamente resolvido, eu seria um Bill Gates do mundo. Mas, cara, não é assim, porque tem a questão genética, tem a questão espiritual, tem a questão do habitat, tem a questão das pressões psicológicas que as pessoas vivem, tem as questões cargas genéticas dos antepassados, é muita questão.
Então, ou seja, o que eu posso falar para você? Melhora a alimentação. Não deu certo? Faz massagem. Não deu certo? Pratica esporte. Não deu certo? Faz yoga. Então, ou seja, vai atacando nas esferas holísticas da saúde. Se você ficar preso numa questão só da alimentação viva, com certeza você vai ter esses problemas ao longo dos anos. Você vai solucionar vários? Vai. Mas você não vai solucionar todos. Então, ou seja, para solucionar todos, tem que ser uma atitude holística diante de um problema holístico, que é o teu corpo, né? Você é corpo, mente, alma, espírito, sociedade, você é tudo, né? Questão sexual, às vezes a pessoa está desequilibrada sexualmente, então ela vai ter problemas, ela está desequilibrada socialmente, ela está desequilibrada psicologicamente, então tudo isso gera questões. A alimentação viva te traz muito equilíbrio, muito, inclusive desequilíbrios em ordens esféricas que não tem muito a ver com a alimentação, desequilíbrios mentais, desequilíbrios psicossomáticos, então, ou seja, ela ajuda, mas dizer que ela resolve tudo, não resolve. Ok. Então, eu acho que tem uma... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma... Deixa eu ver aqui. Tem uma... A Luciana, deixa eu ver se eu consigo pegar a pergunta dela. Que ela tá gritando aqui, Fátima! Deixa eu ver. Mas tá rolando muito rápido, fica difícil de ver, sabe? Deixa eu ver se eu consigo aqui. A Luciana tá perguntando assim... Eu faço um monte de sucos, deixa eu ver se eu consigo, malucos, vejo as propriedades de cada alimento que eu vou colocar, bato tudo no indicador e bebo o dia todo. Tem como eu fazer uma alimentação viva na maior parte do... não está conseguindo ler. Alguém me ajuda aí para me responder a Luciana. Na maior parte do tempo com sucos, quando eu não tomo os meus sucos... Quando eu não tomo os meus sucos que incluam folhas e outras... sinto muita falta. Eu também eu sou uma pessoa bem... das linhas que estão se desenvolvendo hoje no exterior em relação à alimentação viva, uma delas é a questão dos sucos. Pessoas que fazem parte do suco, como uma coisa muito frequente do dia a dia, e o suco tem esse poder, né, de ser prático, ser rápido, ser eficiente, ser fantástico. Tem um site americano chamado Juice Feasting, que ele ensina as pessoas a fazerem um jejum de 120, 180 e 360 dias de suco. São cardápios diários que as pessoas pagam, aquela coisa toda. É uma proposta aqui no Brasil que ia dar muito certo. Já tive vontade, mas infelizmente eu não consigo fazer tudo. Então, ou seja, é muito legal. Então, ou seja, dá certo. O Oberon, por exemplo, grande parte da dieta do Oberon está muito baseada em sucos, né? Quando ele vai se comer alguma coisa, normalmente é suco. Quando ele come alguma coisa bem pouquinho, mas basicamente é sucos. Então, ou seja, é possível? Muita coisa é possível. O que eu acho que é mais interessante é você fazer sucos interessantes e gostosos. Você é uma pessoa... É que, na verdade, o prazer não tem que vir da alimentação. O prazer tem que vir da cachoeira, da vida sexual, de um abraço com o pai, de um abraço com o irmão, né? O prazer tem que vir daí. A dieta tem que ser gostosa, pronto. Ela não tem que ser maravilhosa, não tem que ser aquela coisa nossa. Uma coisa que eu aprendi com aquele Dr. Cozen, não, o Gabriel, Dr. Grant, da Costa Rica. Ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. A recopilação de pratos não saudáveis na alimentação viva, eles continuam não saudáveis. Eles continuam muito pouco saudáveis quando ele tem aquela recopilação. Então, ou seja, você quer fazer uma pizza na alimentação viva, provavelmente ela vai continuar sendo não saudável, porque ela vai ter muita noz, vai ter muito sal, para ser gostosa. Então, é muito importante você entender que a alimentação viva, ela tem que te dar... O suco tem que ser gostoso? Tem que ser agradável? Tem. Mas se você consegue transcender, passar pro gostoso ser a vida e a alimentação tem que ser gostosinha, cara, esse é o passo. Essa é a chave do negócio que transforma tudo em uma outra energia, numa outra atmosfera. Ok. Não respondi a pergunta dela, tenho certeza que eu não respondi. Eu dou ela de me mandar um e-mail e fazer a pergunta. Agora está aqui, a pergunta dela está mais clara para mim. Quando eu não tomo os meus sucos, que inclui muitas vezes só folhas e outras frutas, sinto muita falta. Sim, ela acostumou o corpo dela, criou uma... A gente é um cachorrinho, a gente não entende isso, mas eu gosto de falar, a gente é um cachorrinho, a gente abana o rabinho, dá um biscoitinho, abana o rabinho, dá um biscoitinho, pronto, abana o rabinho. Nosso corpo funciona assim, nosso cérebro funciona assim. Tá com fome, dá um pão de queijo. Dá com fome, dá um pão de queijo. Dá com fome, dá um pão de queijo. Aí a criança cresce, tá com fome, chega lá, pão de queijo. Então, se você começar a transcender isso de uma forma bem fácil, ou seja, simplesmente esperar ter fome para comer,
E aí, toda vez que você ter fome, você matar a tua fome com alguma coisa que seja da alimentação viva, é simples, o teu cérebro vai aprender a jogar esse mecanismo. Ou seja, ela toma muito suco. Ela tira o suco, ela sente falta. Por quê? O cachorrinho abanou o rabo, né? Você tem fome, tomou suco, tem fome, tomou suco, tem fome, sentiu vontade de tomar suco. Não tomou suco, sentiu falta do suco. O mecanismo é muito simples. Nosso corpo é muito simples. Uhum. Bom, Daniel, olha, tem muitas perguntas chegando e nós estamos em cima do horário. Tá, vou fazer uma coisa, eu tenho uma proposta para as pessoas. Eu tenho uma ferramenta no site que chama Podcast Ecológico. Manda um e-mail para o site Atenção ao Cliente, www.atençãoaocliente.com.br, manda essas perguntas, tá? Manda essas perguntas para mim. Eu vou criar um áudio respondendo essas perguntas e vou disponibilizar para a Fátima para estar colocando como bônus para vocês aí, para quem cadastrar no site, sei lá, para quem indicar alguém, para quem indicar 5 pessoas, sei lá. Um bônus aí para quem está se cadastrando no site, sei lá, qualquer coisa. Eu vou gravar esse áudio com essas perguntas. Todo mundo que fizer essas perguntas, faz as perguntas. Eu vou gravar esse áudio, vou criar esse podcast. E aí eu faço a gravação desse negócio, ou seja, eu leio a pergunta para mim mesmo, eu faço a pergunta. E aí eu gravo esse áudio, vou disponibilizar para a Fátima e aí vocês cobram da Fátima, cadê esse áudio, cadê essa informação, mas manda para mim, www.atençãoaocliente.com.br. Ótimo, muito bom, né? Então eu quero te agradecer, Daniel, foi muito bom, né? É maravilhoso, né, ter um especialista, né, com a capacidade, com a capacitação para responder essas perguntas, para esclarecer essas pessoas. Né, a gente vê aqui no chat, são pessoas que estão fazendo, tem dúvidas básicas, né, que não compreendem ainda a alimentação viva e crua, outros que estão chegando agora, nunca ouviram falar. Você acredita, tem pessoas que ainda não sabem nada sobre a alimentação viva, né? O nosso público é esse, o nosso público é um público leigo, né? Que bom, que bom. Então, responder essas perguntas é muito bom. Eu tenho certeza que tirou muitas dúvidas das pessoas aí, né? Bom, legal. Eu tenho uns avisos ainda para dar, então eu quero te agradecer muito, né? do curso Chefe Ecológico para a galera estar entendendo, só para que não ficou claro. O curso Chefe Ecológico é um curso que eu formatei, ele é feito para estar sendo feito em 8 meses, é um curso que tem vasto conteúdo. Por exemplo, pessoas que queriam vir para o Festival Ecológico, que a gente faz todo ano, e não puderam vir, as palestras estão disponibilizadas, algumas das palestras estão disponibilizadas para os alunos do curso Chefe Ecológico, ou seja, tem um módulo só de artigos científicos, outro só de documentários, e são mais de 14 módulos da alimentação viva. No total são mais de 150 videoaulas, explicando passo a passo as receitas mais incríveis, desde receitas básicas, receitas complexas, desidratadas. Dá uma olhada no site, chefecológico.com.br, e você vai se surpreender lá com esse super desconto que eu estou oferecendo para a galera aí quem está fazendo, quem adquiriu o pacote do Instituto Alimentação Viva. E, gente, pelo amor de Deus, né, uma pessoa como essa mulher aí é uma pessoa fantástica. Eu tive o prazer de conhecê-la pessoalmente, é um doce de pessoa, tem uma energia muito boa. Do Daniel e recomendo, viu? Que bom. Que bom. Tá bom, então eu vou começar já a recolher essas perguntas do pessoal. Vou dar um prazo de até hoje à noite, ou seja, até amanhã de manhã eu não recebo mais as perguntas. Ou seja, as perguntas que eu receber até hoje à noite eu coloco ela no áudio. Então até hoje, meia-noite, quem quiser mandar a sua dúvida é www.atençãocliente.com.br, atençãocliente.com.br. Manda essa pergunta, cadastra lá no formuláriozinho, manda a sua pergunta que eu vou estar respondendo nesse áudio e vou estar disponibilizando esse áudio para a Fátima, para estar enviando como bônus para vocês de alguma coisa que vocês vão estar interagindo com o site. Tá bom? Querida, muito obrigado. Estou fechando aí nossa entrevista. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Mandei aí para o Facebook, vou estar mandando para todo mundo aí, porque realmente uma iniciativa como a tua tem que ser aplaudida de pé. Obrigado, Daniel, pelo seu carinho, pela sua presença, tá certo? Gente, eu quero agradecer vocês pela presença de vocês, ok? Então eu quero agradecer a vocês e até a próxima, ok? Um beijo.